Os exames chegaram. Útero seco, inútil para a sucessão. No nosso aniversário de 3 anos, ela me expulsou do palácio por não dar um herdeiro. Recusei o cheque de silêncio e voltei para o bairro pobre onde nasci. 3 meses depois, descobri algo impossível. Eu estava grávida, sozinha, e o destino o colocaria de volta no meu caminho. O reflexo no espelho veneziano de 3 metros devolvia a imagem de uma mulher moldada para a perfeição, mas Danúbia sentia que estava olhando para uma estranha. O vestido de seda cor de marfim, bordado com fios de ouro que desenhavam os brasões da família real, pesava sobre seus ombros como uma armadura cerimonial. Não era uma celebração, era o 3º aniversário de casamento. A noite em que as expectativas de um país inteiro pareciam convergir para aquele jantar privado na ala oeste do Palácio de Vidro. A mesa estava posta para 2, com talheres de prata dispostos milimetricamente sobre o linho egípcio. As velas de cera de abelha queimavam há tempo suficiente para a cera começar a chorar sobre os castiçais. Danúbia tocou o ventre instintivamente. O gesto tornara-se um tique nervoso nos últimos meses, uma busca silenciosa por uma vida que se recusava a florescer. O silêncio no palácio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado central, que mantinha o ambiente numa temperatura artificialmente fria, isolando-os do calor impiedoso do deserto lá fora. Ela olhou para o relógio de pêndulo. Solemn estava atrasado, não apenas minutos, mas horas. A ausência dele não era incomum, dada a carga do conselho, mas naquela noite parecia um presságio. Ela se agarrava à memória dos sussurros dele na noite anterior, prometendo que o amor deles era a única lei que importava, uma promessa dita na escuridão do quarto, longe dos ouvidos da corte. As portas duplas de mogno se abriram com um estrondo que fez as chamas das velas tremularem. Danúbia levantou-se num sobressalto, o sorriso de boas-vindas já se formando nos lábios, mas ele morreu antes de nascer. Não era Solemn, era Fátima. A matriarca entrou na sala de jantar com a presença de uma tempestade contida. Seus passos ecoavam no mármore com uma cadência militar. Não havia guardas nem criados, apenas ela e um envelope pardo que segurava com a ponta dos dedos, como se contivesse algo tóxico. Sente-se, Danúbia. A voz de Fátima era suave, polida por anos de diplomacia, mas carregava o peso de uma sentença. Danúbia permaneceu de pé, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Onde está Solemn? Aconteceu algo com ele? Meu filho está cumprindo o dever dele para com o Emirado, algo que você, infelizmente, provou ser incapaz de fazer. Achei que deslizou o envelope pela mesa longa. Ele parou exatamente diante do prato vazio de Solemn. O papel pardo contrastava violentamente com a brancura da toalha. Danúbia olhou para o envelope, depois para os olhos da sogra, que não demonstravam ódio, apenas uma frieza pragmática e aterrorizante. Os últimos exames chegaram de Zurique esta manhã, mentiu Fátima, sem piscar. A falsificação era perfeita. Uma obra de arte burocrática encomendada para destruir uma vida. Útero infantil, seco, inútil para a sucessão. O mundo de Danúbia girou. O som do sangue pulsando em seus ouvidos abafou tudo. Isso não é possível. O médico disse que era apenas estresse, que precisávamos de tempo. O tempo acabou, cortou Fátima. Um rei sem herdeiro é um convite à guerra civil. Solemn sabe disso. O conselho sabe disso. E agora você sabe. O jantar acabou antes de começar, minha querida.
Danúbia sentiu as lágrimas quentes brotarem, não de tristeza, mas de uma indignação sufocante. Ela quis gritar, quis rasgar aquele envelope sem nem abri-lo, mas a ausência de Solem pesava mais do que qualquer documento. Se ele estivesse ali, lutaria por ela, a não ser que ele já tivesse desistido. Enquanto Danúbia desmoronava internamente no silêncio da sala de jantar, do outro lado do complexo palaciano, na sala do conselho, o ar estava denso de fumaça de charuto e tensão testosterônica. Solem estava sentado na cabeceira da mesa oval, mas parecia menor do que seus 30 anos. Ao redor dele, 12 homens, os anciãos das tribos e os acionistas majoritários do petróleo, aguardavam em silêncio sepulcral. Diante dele, o decreto de anulação. Alteza, a voz de Rashid, seu chefe de segurança e confidente traidor, soou prestativa demais. A estabilidade das fronteiras depende da aliança com o norte. A família de Nashira aguarda apenas a sua assinatura para liberar os fundos de infraestrutura. O povo precisa de certeza. O povo precisa de um futuro. Solem segurava a caneta Montblanc com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Danúbia é minha esposa. Ela é saudável. Nós somos jovens. A modernidade que pregamos lá fora deve começar aqui dentro. Ele tentou invocar a autoridade que lhe era de direito, mas sua voz falhou levemente. Ele olhou para a porta, esperando ver sua mãe entrar e, talvez, por um milagre, apoiá-lo. Mas quando Fátima entrou, ela não olhou para o filho, olhou para os conselheiros. O amor é um luxo de plebeus, Salem, ela disse, parando atrás da cadeira dele e colocando as mãos sobre seus ombros. O toque não era de conforto, era de contenção. O dever é o fardo dos reis. Você escolhe o coração de uma mulher estéril, ou a sobrevivência do seu legado. Se você sair por aquela porta para encontrá-la, o conselho dissolverá seu gabinete pela manhã. A manipulação era cirúrgica. Atacavam onde Solem mais temia, sua competência como governante. Ele fechou os olhos, e a imagem do rosto sorridente de Danúbia na lua de mel invadiu sua mente. Ele a amava desesperadamente, mas foi criado para acreditar que o Emirado era seu primeiro filho, e que ele estava prestes a matá-lo por egoísmo. Quebrado, derrotado pela arquitetura de culpa construída ao seu redor, Salim abriu os olhos. Eles estavam vazios. O homem que segurava a caneta não era mais o marido apaixonado, era apenas um instrumento do Estado. Ele assinou. O risco da tinta no papel soou como tecido sendo rasgado. O silêncio na loja de especiarias após a partida de Fátima era mais denso que a poeira do deserto assentada após a tempestade. Solem ficou ali, ainda de joelhos ao lado da cama, com o peso da recusa de Danúbia ecoando em seus ossos. Ele havia destruído um palácio inteiro de mentiras em uma única tarde, mas o único trono que desejava o lugar ao lado dela permanecia vazio. Danúbia quebrou o silêncio, sua voz um fio de som, mas firme como a raiz de uma tamareira. Leves-a, por hoje. Solem ergueu o olhar, surpreso. O quê? Você quer ser um pai? Então seja. Ele precisa conhecer o calor do seu colo, não apenas a sombra do seu poder. Leve-o para o palácio. Passe a noite com ele. Cuide dele. Era um ato de confiança monumental, um empréstimo do seu tesouro mais precioso. E era também um teste para ele e um respiro para ela. A exaustão do parto e o furacão emocional dos últimos dias pesavam sobre seus ombros como um manto de chumbo.
E você? Ele perguntou, tomado por uma preocupação súbita. Eu vou ficar aqui, na minha casa. Preciso dormir em minha própria cama, respirar meu próprio ar. Amanhã a gente vê. Com mãos que tremiam de emoção e cautela, Solem pegou o pequeno pacote de mantas onde seu filho dormia. Zan fungou levemente, um suspiro que cheirava a leite e algo indefinivelmente doce, o cheiro da própria esperança. Pela primeira vez, Solem sentiu o peso físico daquela vida contra seu peito, e foi um peso que o ancorou à terra, que lhe deu um propósito cristalino como água de Oasis. Ele não voltou para os aposentos reais. Instalou-se nos antigos aposentos do príncipe herdeiro, na ala leste, a mesma que havia mandado reformar. As janelas estavam abertas, como prometera, e a brisa noturna trazia o cheiro do jardim de ervas, que começava a brotar abaixo. Foi ali, em uma poltrona simples, que Solem passou a noite. Ele trocou fraldas com a destreza trêmula de um recruta, preparou uma madeira seguindo as instruções meticulosas da enfermeira real que observava tudo, atônita, e cantou canções de ninar, em um árabe coloquial que sua própria mãe nunca usara com ele. Enquanto Zan dormia no berço ao lado, Solem pegou uma caneta e um bloco de papel, não para assinar decretos, mas para escrever palavras desconexas, promessas, planos. Um deles tinha um título simples: A Lei da Mãe. Ao amanhecer, com olhos ardendo de cansaço mas o espírito mais leve que em anos, ele fez duas coisas. Primeiro, convocou seu conselheiro-chefe e o ministro da comunicação. A partir de hoje, disse, sua voz não admitindo discussão, toda e qualquer comunicação oficial do meu gabinete será assinada também pelo título Pai de Zan. E a primeira declaração será um pedido público de desculpas à Sheikha Danúbia bint Aliá, pela injustiça e pela dor causadas por mentiras proferidas em meu nome. Transmitam ao vivo, do Jardim de Especiarias. O ministro engasgou. Alteza, o protocolo, a imagem do Emirado. A imagem do Emirado será da verdade, cortou Solem. Ou você prefere que seja da crueldade e do engodo? Faça como digo. Segundo, ele despachou um pacote para o bairro antigo. Não era entregue por um lacaio real, mas por um dos jovens que trabalhava na reforma do mercado. O pacote continha três coisas: uma muda frágil de uma planta de açafrão, com suas raízes cuidadosamente embaladas em terra úmida. Uma cópia manuscrita, ainda crua, do esboço de A Lei da Mãe, que previa fundos estatais e apoio social para todas as mães solo do reino, começando por um programa piloto no bairro antigo, e um simples pote de barro com mel silvestre, para adoçar o chá dela. Não havia bilhete. Suas ações, agora, seriam sua linguagem. Danúbia recebeu o pacote enquanto tomava seu café da manhã, sentada no pequeno pátio atrás de sua loja. Um sorriso fugaz tocou seus lábios ao ver a muda de açafrão. Era um símbolo poderoso. Açafrão era uma das especiarias mais valiosas do mundo, mas sua flor era frágil e precisava ser colhida com um cuidado extremo, uma a uma, ao nascer do sol. Valor, fragilidade e trabalho meticuloso. A mensagem era clara. Ela leu o esboço da lei. Os olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um senso avassalador de que aquela luta terrível poderia ter um significado maior. Ele não estava tentando comprá-la de volta com ouro. Estava tentando construir uma ponte entre seu mundo e o dela, usando como alicerce a dor que ele havia ajudado a causar.
Mais tarde, sentada diante de um pequeno rádio a pilha, ela ouviu a transmissão ao vivo. A voz de Solem, firme e carregada de uma emoção contida, ecoou pelo seu pequeno quarto. E assim, peço perdão publicamente, não como seu sheik, mas como o homem que falhou em ser seu marido. A maior riqueza de um país não está em seus poços de petróleo, mas na honra de seu povo. E eu manchei essa honra. A Sheika da Núbia, minha gratidão eterna por sua força, que é a força que nosso filho herda. E ao povo deste bairro, que a acolheu quando as portas do palácio se fecharam, declaro: vocês não serão mais esquecidos. Suas ruas serão nossas ruas. Suas lutas, nossas lutas. Danúbia desligou o rádio. O peito doía. Era a dor de uma ferida antiga sendo limpa, não mais ignorada. Ele estava fazendo a coisa certa, a coisa difícil, mas o coração partido não se cola com decretos. Naquela tarde, ela foi visitada por uma comitiva inesperada, um grupo de mulheres do mercado, lideradas pela parteira idosa que a ajudara durante o parto. Ele falou bem, disse a anciã, sentando-se pesadamente em um banco. Palavras bonitas, mas palavras são como fumaça, Danúbia. Você vai voltar para ele? Todas a olhavam, expectantes. Elas eram seu verdadeiro tribunal agora. Não sei, Danúbia respondeu com honestidade. Mas voltar ou não, não é mais a única questão. Ele abriu uma porta que pode deixar entrar ar fresco no palácio, e levar um pouco de nosso sustento para lá. Talvez seja por aí que eu precise caminhar. Não como rainha devolvida, mas como embaixadora. A ideia surgiu na hora, mas ao ser verbalizada, ganhou forma. Uma embaixadora do bairro antigo, uma ponte viva. E o menino? Perguntou outra mulher. Zão é dos dois. Ele será criado com os pés na terra do mercado, e os olhos nos horizontes que o palácio pode ver. Se seu pai continuar assim, ele aprenderá a ser um líder que serve, não que é servido. A anciã assentiu, satisfeita. Está bem, então nós te apoiamos. Mas se ele vacilar, Danúbia completou, seu olho verde ganhando um brilho de aço, eu tenho um exército de vendedoras de especiarias ao meu lado. As mulheres riram, e pela primeira vez desde o retorno, a risada de Danúbia soou livre e verdadeira, misturando-se ao aroma de canela e pimenta, que era o perfume de sua nova vida. Naquele mesmo dia, ela mandou uma resposta ao palácio, não uma carta, mas uma ação. Convidou Salem, para o fim de semana, a trazer Zan e passar um dia no mercado. Não uma visita real, mas um dia comum. Ele aceitaria? A resposta veio em meia hora. Irei, e trarei fraldas. O sorriso de Danúbia foi lento, mas chegou até os olhos. O caminho à frente era estreito, pedregoso e incerto. Mas pela primeira vez, não era um caminho que ela teria que percorrer sozinha. E talvez, apenas talvez, fosse um caminho que pudessem construir juntos não sobre as ruínas do palácio de vidro, mas sobre o terreno firme e sagrado da verdade e do trabalho de cada dia. O útero que disseram ser seco havia gerado não apenas um herdeiro, mas a possibilidade de um futuro completamente novo. O sol da manhã tingia de dourado as cúpulas do novo Palácio das Sementes, um complexo arquitetônico revolucionário que substituíra a antiga fortaleza de vidro.
Erguido na fronteira entre a colina do poder e o antigo bairro comercial, sua estrutura era de adobe revitalizado e painéis solares, com jardins suspensos, de onde brotavam manjericão, hortelã e pés de pimenta. No grande pátio central, uma cerimônia incomum estava prestes a começar. Não era a coroação de um sheik, mas a inauguração da primeira Assembleia das Mães, um corpo consultivo permanente no governo, proposto por aquela lei cujo rascunho Salim havia enviado em um pote de mel anos atrás. As cadeiras eram ocupadas não por nobres, mas por mulheres de todos os cantos do Emirado, beduínas, pescadoras, engenheiras, professoras e, no centro, da Núbia. Ela não usava coroa. Usava um hijabe de linho simples, da cor da areia molhada, e um sorriso tranquilo. Ao seu lado, em uma cadeira ligeiramente menor, Zan, agora um menino de cabelos cacheados e olhos curiosos, que mesclavam o verde da mãe com o âmbar do pai, observava tudo com seriedade, segurando um pequeno caderno de desenhos. Salim, vestindo uma túnica simples de líder tribal, sem insígnias de ouro, subiu ao palco. O silêncio foi imediato, mas era um silêncio carregado de respeito, não de medo. Há 5 anos, começou ele, sua voz projetando-se sem necessidade de microfones no pátio acusticamente perfeito. Este emirado quase perdeu sua alma por uma mentira. Aprendemos que um trono construído sobre areia movediça desaba, mas que uma nação construída sobre raízes comunitárias floresce. Hoje, não venho falar como vosso governante supremo, venho falar como o primeiro servidor desta Assembleia, e como o homem que teve a honra de ser salvo por sua sabedoria. Ele olhou para Danúbia, e o olhar continha uma história inteira de dor, reparação e um amor que havia sido refundado, tijolo por tijolo, em algo mais sólido. A Sheika Danúbia, embaixadora vitalícia dos bairros e presidente desta Assembleia, tem a palavra. Danúbia se levantou. Sua presença era diferente. A dureza forjada na adversidade havia se transformado em uma autoridade calma e irradiante. Ela não olhou para os dignitários estrangeiros presentes, olhou para as mulheres da Assembleia e para o povo aglomerado além dos portões abertos do palácio. Durante anos, nos disseram que certos solos eram estéreis. Mentira. Sua voz era clara como água de fonte. O solo mais negligenciado, quando regado com respeito e trabalho, produz as colheitas mais resilientes. Esta Assembleia não é um presente do trono, é o fruto da terra. É a colheita de nossa paciência, nossa dor e nossa teimosia em acreditar que poderíamos fazer melhor. Nossa primeira resolução oficial não será sobre petróleo ou comércio exterior. Será sobre a criação de creches comunitárias em todos os vilarejos, financiadas e geridas por esta mesma Assembleia. Uma salva de palmas ecoou, vinda principalmente das ruas, onde a transmissão era projetada em grandes telas. Após a cerimônia, enquanto os convidados participavam de um banquete com ingredientes exclusivamente locais, Salim encontrou Danúbia em um dos jardins suspensos, regando suas preciosas mudas de açafrão. Zan estava a seus pés, desenhando a vista da cidade unificada. Presidente, disse Salim, com um toque de reverência e ironia no tom. Servidor, ela respondeu, um canto da boca erguendo-se num quase sorriso. Ele se aproximou, observando-a trabalhar. Às vezes ainda me acordo assustado, pensando que tudo aquilo foi um sonho, que você ainda está lá, naquela loja, e eu ainda estou preso naquela sala do conselho, assinando minha própria escuridão. Danúbia parou de regar e olhou para ele. A suavidade no seu rosto era conquistada, não ingênua.
A escuridão ainda existe, Solem, no palácio, nos corredores do poder que ainda resistem à mudança, em Weshin, apodrecendo numa cela, na sua mãe, no exílio dourado. A diferença é que agora nós carregamos a lanterna. Juntos, Izan carregará uma ainda maior. Solem pegou na mão dela, áspera ainda pela terra, e levou-a aos lábios. Não era um beijo de paixão desesperada, mas um selo de parceria. Ele será um líder diferente. Um líder que sabe o cheiro da terra, o peso de um saco de especiarias e o som da verdade dita em voz alta. Desde que também saiba o sabor do chá amargo da decepção, e a doçura do perdão conquistado, completou Danúbia, com um olhar que perdoava o passado sem jamais esquecê-lo. Naquele momento, Zan se aproximou, segurando seu desenho. Nele, 3 figuras de mãos dadas, uma alta, com uma túnica, outra, com um vestido simples, e uma pequena, no meio. Porém, em vez de estarem em um palácio ou em um mercado, estavam plantando uma árvore no topo de uma montanha. E da árvore brotavam não folhas, mas pequenas chaves. É a árvore das portas, pai, explicou Zan, com a solenidade de uma criança que cresceu ouvindo discussões sobre políticas públicas. A mamãe disse que a gente tem que plantar portas abertas, não construir muros. Solem e Danúbia trocaram um olhar. Naquele olhar, havia o passado, perdoado, o presente, compartilhado. E o futuro, sendo cuidadosamente plantado, semente, por mãos que haviam aprendido que a verdadeira realeza não vem do sangue, mas da coragem de arrancar as próprias raízes podres e replantá-las em solo fértil e comum. O útero outrora declarado seco havia, no fim, gestado não apenas um herdeiro, mas um novo tipo de reino. E ele estava apenas começando a florescer.